pessoal, nessa semana a gente vai aprender a usar os documentos de R Markdown. O que é um documento de R Markdown? Basicamente ele vai permitir que a gente execute códigos de comando como o código do R normal, ao mesmo tempo que a gente escreve e comenta sobre aquele código num formato muito mais acessível a outras pessoas. Então, por exemplo, acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso na prática. Então, se você vier aqui em Arquivo no RStudio, Novo Arquivo, R Markdown, então ele vai perguntar aqui a você qual é o formato, o output, né? Então pode ser tanto um HTML quanto PDF quanto o Word. Vamos colocar aqui HTML por enquanto. Eu posso escrever um título então para esse meu arquivo. Eu vou colocar aqui semana 11 e eu dou um OK. Nesse momento, se você nunca tiver usado o R Markdown, ele provavelmente vai pedir para você instalar alguns pacotes antes disso. Instala os pacotes recomendados e pode seguir adiante, tá? Vou mostrar aqui para vocês aumentar um pouquinho. Esse aqui é um código de R Markdown, tá? Ele basicamente vai ter tanto parte de texto quanto a parte de código de R. Eu já vou explicar isso direitinho para vocês. No momento em que você gera esse documento, olha, nota outra coisa que isso aqui não é um script de R, tá? Isso aqui é um ponto RMD. Então, se a gente salvar tudo, ele vai ser outro arquivo. Então, ele fica aqui na aba dos scripts, mas ele não é um script no R em si, né? Como um arquivo .r, ele é um .rmd. Então, se a gente vem aqui para gerar esse documento, a gente pode apertar aqui o Knit ou Ctrl+Shift+K, tá? Ele vai pedir para salvar primeiro. Eu posso salvar aqui como semana 11. Ele vai aparecer aqui essa aba aqui do R Markdown, gerando o código, né? E logo depois ele vai abrir uma janelinha com o documento pronto. Ele aqui está processando o documento. Então ele apareceu aqui para mim, ó, o meu título, o autor, a data, etc. E aqui vai aparecer, olha, R Markdown, e vai explicar todo o texto que ele tem aqui, ó, já direto no documento de R Markdown, tá? E ele vai colocar aqui pra gente, ó, não só o código, mas o resultado do código. O que facilita a gente fazer, por exemplo, relatórios muito rápido com um documento de R Markdown. Então, por exemplo, se você estiver fazendo sua análise de dados, você pode ir comentando, justificando cada passo do que você fez e já interpretando ele direto tudo no mesmo documento. Assim, se você precisar mudar alguma coisa mais para frente, né, isso inclusive já muda e fica mais fácil para você compartilhar isso aqui com outras pessoas, tá? O documento fica muito mais bonito, mais organizado, ó, você pode incluir plots aqui também, tá? Então ele fica muito bem feito assim, dessa maneira. E a gente vai aprender então a utilizar melhor aqui, ó, esses códigos, tá? Então, como eu disse para vocês, o R ele já vem com essa base aqui, com esse template. Então, assim que você cria um documento de Markdown, ele já cria com esse aspecto aqui. Depois, claro, você vai acabar apagando e escrevendo por cima para botar o que você quiser. Então, o documento de R Markdown, ele é basicamente um documento, um TXT, né, um texto básico aqui, e ele é formado por três tipos de conteúdo. Tá? Então você vai ter aqui o metadado, então informações como título, aqui vão ter outras características, passado informações mais avançadas, etc. Eu posso mudar isso aqui a qualquer momento, então se eu quiser colocar aqui aula de R Markdown, quiser mudar alguma coisa aqui, ó, ao invés de usar o formato americano de data, eu posso colocar o formato brasileiro. Tá? Toda vez que eu mudo isso aqui, eu só preciso salvar, apertar Ctrl+Shift+K ou aqui o Knit. E ele atualiza então aquele documento HTML que ele está sendo gerado ali. Tá? Então essa aqui é a parte do metadado. A outra parte então é o que a gente chama de chunks de código. Tá? Então esse aqui é um chunk, por exemplo. Esse aqui é um chunk. Esse aqui é outro. Tá? Então no chunk, dentro do chunk vai os códigos. Ele pode ser tanto código de R, quanto outros tipos de código. Você pode sempre inserir um chunk novo usando essa aba aqui, ó, Insert. Então você pode inserir um código de R, o chunk mais básico seria isso aqui. Então se eu colocar aqui, ó, 1 mais 1,
salvar e rodar. Vocês vão ver que aqui o código 1 mais 1 foi incluído no meu documento e o resultado de 1 mais 1 ele aparece aqui no meu documento também. Tá? É importante também, se você programa em outras linguagens, você pode inserir códigos em outras linguagens, como por exemplo Python, ou C++, SQL, etc. Os chunks eles vão ter também uma série de opções. Tá? Você pode tanto dar nome para eles, como por exemplo aqui vai ser a soma. Então tudo que vier logo depois do espaço vai ser o nome do chunk. Então aqui o nome desse aqui chama cars, o nome desse aqui chama pressure, etc. Mas ele também pode vir com uma série de argumentos. Por exemplo, aqui ele coloca o argumento do chunk, equal igual a false. Isso significa, né, que ele vai colocar o plot, tá? Ele vai calcular o código, ele vai rodar o código que está aqui, né, ele vai criar o plot, mas ele não vai disponibilizar esse código no documento. Então, por exemplo, aqui você vê o código do summary, você vê o código que eu coloquei, aqui você não vê o código do plot, você só vê o plot em si. Então, se eu colocar echo igual a true, rodar novamente o meu documento, Ctrl Shift K, vocês vão ver agora que o código apareceu, tá? Então eu posso também colocar um documento todo feito no R Markdown com código de R lá dentro sem aparecer o código, por exemplo. Também posso eliminar o resultado, etc. Vão ter várias opções dos chunks, tá? Eu já passo para vocês onde vocês podem buscar essa informação. Aqui no começo do documento você vai ver que ele tem um chunk em que ele usa esse código aqui, knit R, optis, chunk set, etc. Né? E aqui ele coloca o argumento equal true. Isso significa que nesse primeiro chunk, na verdade, ele está definido uma série de parâmetros default para todos os chunks. Então significa que, como default, eu estou colocando equal igual a true. Né? Eu posso botar outros argumentos, por exemplo, que eu queira. Por exemplo, se eu não quiser que os warnings, né, que os alertas, saiam no documento, eu posso colocar o warning igual a false. Então significa que toda vez que eu tiver um warning, ele não vai aparecer no documento principal, no documento gerado pelo R Markdown. Ele vai aparecer aqui para mim, mas não vai ser gerado lá. Tá? Uma outra coisa que é importante sobre os chunks, né, é que se você fizer um código errado, por exemplo, se eu colocar aqui um AB, isso aqui vai dar errado, né? Na hora que eu estiver rodando o código, ele vai gerar um erro, tá? Aqui na aba R Markdown, o documento não vai ser gerado, e ele vai dizer para mim, olha, o erro está na linha 25, e aí você pode também olhar aqui o output final, né? Você vai ver aqui que ele parou no chunk soma, por isso que é importante colocar um nome para cada um desses chunks, porque depois quando tiver algum erro, você sabe onde foi. Tá? Mas ele também, de qualquer forma, ele indica a linha do erro, ele vai indicar aqui qual foi o erro, tá? Que apareceu. Enfim, e aí você pode acertar, na hora que você acerta, é só salvar, Ctrl S, Ctrl Shift K e roda de novo. Ele vai gerar o documento aqui pra gente. Tá, então tá aqui. A terceira, então esses são os dois primeiros tipos de conteúdo que eu falei para você, né? Tanto a parte de metadados quanto a parte do código de R, feito dentro dos chunks, tá? E a terceira parte seria, que compõe o documento de R Markdown, é o próprio texto, tá? Então você pode escrever texto normalmente, tá? Aí nesse caso você não precisa usar hashtag nem nada. A hashtag aqui, por exemplo, ela é utilizada simplesmente para você ter um título, ok? Você pode colocar pequenas modificações e adições no texto, tá? Edições mais complexas no texto vão demorar bastante e não é o objetivo do documento R Markdown. Ele deve ser prático, né? Ele tem um formato básico e eu recomendo vocês não ficarem mexendo muito no tipo de formato, porque isso pode gastar muito tempo com uma coisa que não é realmente necessária. Então você pode, por exemplo, colocar links. Então para colocar link você coloca aqui, ó, esse sinal de menos no começo, sinal de maior no final, e ele gera um link para a gente. Você pode também colocar outras características, eu vou mostrar para você todas elas daqui a pouco, tá? Então eu posso mexer aqui no texto, botar
outra informação, por exemplo, aqui, ó, o Knit que você vê ali, ó, ele fica em negrito, porque colocou aqui os dois asteriscos, um antes do outro. Se eu tirar um asterisco, deixar só com um asterisco, ele vai gerar aqui pra gente, por exemplo, o Knit vai ficar em itálico, tá? Ao invés de negrito. Então você pode editar alguns aspectos maiores ou menores do texto. Por exemplo, outra coisa também é que se eu uso as hashtags como título, eu posso colocar só uma hashtag, ele vai ficar um título maior. Então ele vai ficar com um título maior. Eu vou colocar aqui vários tipos de hashtag para vocês verem como é que ele vai ficar de fato aqui, ó. Então se eu colocar duas hashtags, ele vai ficar aqui, ó, título 2, 3 hashtags, título 3, 4 hashtags, título 4. Então eu posso fazer, né, pequenas edições no texto e tal, mas não é o foco, não é fazer um documento super editável. Aqui, ó, estão aqui os diferentes títulos. Então você pode colocar títulos, subtítulos, né, seções, subseções, etc. Tá? Inclusive, né, nesse formato HTML, você pode abrir ele no browser, né, no navegador. Então, se você clicar aqui Open in Browser, ele abre aqui o documento como ficaria no browser. Uma outra coisa bacana é que o RStudio ele já permite que a gente publique isso aqui. Você pode publicar um documento, ele vai pedir aqui, ó, para instalar alguns pacotes que são necessários para publicar. Eu posso colocar sim, ele vai instalar uma série de pacotes. E ele vai perguntar aqui, ó, se você quer usar o RStudio Connect, que é um servidor pago, mais seguro, etc. Ou se você quer usar o RPubs, que é gratuito, né? Se você tiver uma conta, como eu já tenho uma conta associada, senão ele vai pedir para você associar, e eu só clicaria aqui Publish, ele já vai direto para a minha conta do RPubs, que gera um link e tal, você pode compartilhar com outras pessoas. Vou cancelar aqui, fechar isso. Vocês vão ver aqui, ó, que no arquivo, né, na pasta do seu projeto, quando eu gero o Knit, quando eu aperto o Knit aqui e gero esse documento, produzo o documento do R Markdown no final, ele gera para a gente aqui, ó, um arquivo HTML que eu posso clicar diretamente e abrir ele aqui no meu navegador, compartilhar com outras pessoas ou colocar no meu site, etc. Tá? O formato HTML é só um dos formatos. Tá? Se você quiser a qualquer momento, você pode vir aqui e gerar outro tipo de documento. Para gerar um PDF, você precisa ter um documento text, né, um software de text instalado no seu computador. Para ele funcionar, então eu sugiro que vocês vão lá no browser de vocês, no navegador na internet, instalem esse pacote aqui chamado TinyText. Tá? Ele é necessário para que você gere documentos de PDF. Então é só colocar no Google TinyText, chega nessa página aqui que você vai ter as instruções. Basicamente, ele vai falar para você instalar esse pacote no R e depois usar essa função aqui, ele já instala para você diretamente o TinyText. Uma vez que isso aqui esteja instalado, tá, você pode voltar aqui no seu documento de R Markdown e gerar aqui, ó, Knit to PDF. Ele vai gerar aqui pra gente, ó. Você vai ver que ele coloca aqui no output direto o PDF também. Então você vê que ele gera aqui um documento PDF. Esse documento também é todo organizado, é bacana para compartilhar. Tá? Tá aqui. Uma outra coisa é que você pode gerar também ele em formato de Word. Então se eu clicar aqui, então ele gera para a gente aqui um documento de Word. Eu posso vir aqui nos meus arquivos, abrir, e aparece aqui, ó, aula de Markdown e tal, e você pode editar esse texto aqui no Word também, se você quiser. E aí você pode modificar, né, outras coisas que você queira, enfim. Então, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, sobre como editar o texto aqui no R Markdown, eu sugiro que vocês venham aqui no Help, no menu Help Ajuda, e ele vai ter aqui o Markdown Quick Reference, tá? Uma rápida referência do Markdown. Se você clicar lá, ele vai te mostrar uma série de coisas. Por exemplo, como fazer uma palavra ficar em itálico, então você pode botar ela entre asteriscos ou entre underlines, ou então em negrito com 2 asteriscos antes e depois da palavra que você quer que esteja em negrito. Aqui os cabeçalhos, como eu mostrei para vocês, uma lista, então se você quiser colocar listas,
itens ordenados. Você pode escrever dessa maneira, tá? Então, simplesmente você pode copiar esse texto aqui, colar e aqui direto, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês. Se gerar o documento, o Ctrl+K, então ele vai aparecer aqui pra gente, ó, o documento de R Markdown. Você vai ver aqui os itens, né, subitens, etc. Assim como eu colei aqui diretamente no meu texto. Então aqui você, nessa rápida referência, você pode ter várias outras coisas que você quer ver. Ó, por exemplo, se você quiser dar um Enter, então você pode colocar 2 espaços. Se você quiser colocar um link, né? Se você quiser colocar imagens, então tanto imagens da web quanto imagens que estejam aí na pasta figuras do seu projeto, etc. Se você quiser colocar uma citação, se você quiser colocar aqui, ele vai mostrar aqui os códigos de R, né, como são colocados. Se você quiser colocar o código de R numa linha, então, por exemplo, aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Eu posso escrever, ó, there were, aqui como ele está colocando, ó, haviam, e aí ele conta, faz o cálculo do número de carros estudados. Então, na verdade, isso aqui, esse código aqui, ele está calculando alguma coisa. Tá, então você pode colocar números no meio das linhas, tá, dentro do R Markdown. Você pode colocar aqui também equações, você pode ajustar, por exemplo, tabelas, etc., colocar referências, enfim, né, você pode explorar aí o que você achar necessidade, e sempre que você precisar fazer alguma coisa, você pode usar o Google também como uma referência geral. Se você quiser saber mais sobre os tipos de argumentos para o código, os chunks, você pode colocar aqui no Google, por exemplo, Chunk Arguments, vem aqui no site do RStudio, que ele vai ter uma rápida explicação, né, de como colocar os chunks, está em inglês, tá, mas você pode ir aqui. E ele vai dizer aqui os principais, tá, o include, o equal, o message, warning, alguns que vocês já viram, mas ele também vai ter aqui, ó, um link para o guia de referência. Vou dar até um zoom aqui, ó. Aqui esse R Markdown Reference Guide, você pode clicar nele e ele vai ter as principais opções referentes ao documento R Markdown. Então, por exemplo, como a gente já viu ali, aquelas coisas rápidas para você poder editar o texto, ele vai ter tanto aqui, ó, o que ele está fazendo, a syntax, né, como escrever isso no R Markdown e como ele sai, tá, como ele mostra. Então, se você quiser cortar alguma coisa, mostrar alguma coisa super escrita, etc., sobrescrito, links, etc., equações, enfim. Quanto também ele vai mostrar aqui para vocês, ó, como funciona as linhas de código, e ele vai dizer aqui como funciona também as opções, os argumentos, certo? E aqui ele vai ter uma tabela com todas as listas de opções dos chunks, tá? Então, uma lista bem completa, tá? Acho que dificilmente você vai precisar de mais alguma coisa que tem aqui. E ele vai dizer que, ó, quais são as opções que você vai poder colocar e o que é que isso resulta, uma descrição básica disso aí. Inclusive, ele vai ter outras coisas, como, por exemplo, mexer além daqueles tipos de documentos que eu falei, do PDF, Word, HTML. Então, ele vai ter outros tipos de objeto que você vai poder usar aqui, ele vai mostrar para vocês. Aqui, se você quiser fazer slides, né, usando o R Markdown, ele vai ter também algumas referências básicas. E aqui, em relação ao PDF, tá? Algumas outras opções também para você mexer. Então esse foi o básico, né, do R Markdown. Eu vou fazer agora um outro vídeo para vocês. No próximo vídeo a gente vai fazer um documento de R Markdown juntos aqui, fazendo uma análise básica e compartilhando esse código no R Markdown.